Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta, programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ele, Paulo Renato. Deus nos abençoe. Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Na técnica, o nosso Weber. E vamos dar sequência aqui no capítulo 6, Livro dos Médiuns, item 100, perguntas sobre as aparições. E nós estamos já na pergunta de número 15. Allan Kardec questiona o seguinte: por se tratar de uma espécie de evocação, compreende-se que o pensamento possa atrair a presença do espírito em que se pensa. Entretanto, por que as pessoas em quem mais pensamos, que ardentemente desejamos tornar a ver, quase sempre, jamais se apresentam a nós em sonho, ao passo que vemos outras que nos são indiferentes e nas quais nunca pensamos? Outra pergunta aí fantástica, né, que as pessoas fazem, né? Por que eu não sonho com a minha mãe? Por que eu não sonho com meu pai, com meu filho? Lógica, né? Então vamos ver. Tem uma certa lógica isso. Claro, vamos ver a resposta aqui dos benfeitores. Eles dizem: nem sempre os espíritos podem manifestar-se visivelmente, mesmo em sonho. E apesar do desejo que tenhais de vê-los, causas independentes da vontade deles podem impedi-los de se apresentarem. Frequentemente, é também uma prova que nem o mais ardente desejo é capaz de vencer. Quanto às pessoas que vos são indiferentes, embora não pensais nelas, é possível que pensem em vós. Aliás, não podeis formar ideia das relações que se contam no mundo dos espíritos. Lá encontrareis novamente uma multidão de conhecidos íntimos, antigos ou recentes, de cuja existência não suspeitais quando despertos. E aí, Maria de Fátima Miranda? Pois é, não é? Às vezes, aquela que você quer tanto ver, ela pode estar numa ocupação, pode estar numa outra realidade que não vai ser permitido. E aquela que você não deseja é justamente a quem está querendo te ver. Não é? Às vezes você vai dormir e entra num pesadelo porque tem alguém na porta de saída esperando você sair do corpo. É contigo mesmo que eu quero me acertar. Nada que a oração não auxilie, né, Paulo? Justamente. É o que disse Jesus: quem procura acha, né? Por isso que Kardec sugeria a espontaneidade em tudo. Se ficarmos tentando evocar ou invocar determinadas pessoas, podemos ter problemas realmente. Num desses livros dele, não sei se é Domínio da Mediunidade, do André Luiz, nós temos lá uma situação de uma mãe que sempre evocava a presença do filho por pensamento, né? Acreditando que ele estivesse bem, que fosse um bom rapaz, mas ele havia desencarnado numa situação muito ruim. E quando ela estava lá no leito de morte, ela consegue perceber a presença dele. Na verdade, ela o chamava sempre, mas não conseguia registrar a presença dele. Como ela estava naquela situação de enfraquecimento dos órgãos, já sendo projetada para o mundo espiritual, para o fenômeno da morte, ela conseguiu vê-lo e registrava os pensamentos dele. E eram pensamentos muito ruins, né? A família achava que ela estava delirando, porque ela falava de aranha, disso, daquilo, outro. Aí o André Luiz mostra que ela, na verdade, estava lendo a mente dele, a mente do filho, que havia desencarnado numa situação infeliz. E permanecia nessa situação infeliz. Quer dizer, nem sempre é aconselhável evocar um ente querido, porque nós não sabemos como ele está. Podemos ter por ele grande apreço, grande afeição,
mas cada um de nós é um mundo à parte, é uma construção à parte. E nós não nos conhecemos essencialmente. Né? Nós não sabemos as elaborações mentais de cada um de nós. Convivemos, mesmo no ambiente familiar, convivemos num verniz social praticamente, em que essencialmente nós não nos conhecemos. Tanto assim é que às vezes o ente querido, com quem convivemos durante muito tempo, toma decisões, faz coisas que nos surpreendem. Né? É sinal de que nós não nos conhecemos bem, porque nós não nos revelamos para o outro, mesmo que o outro seja tão próximo. Sempre temos alguma coisa a guardar, a esconder, pelos motivos que nos caiba, mas o que é interessante é considerar isso, que a evocação em si mesma não é tão bom quanto parece ser, porque Allan Kardec evocava e a gente acaba achando que também pode fazer a mesma coisa. Mas lembramos que Allan Kardec estava sob uma proteção superior, bem superior. E a vida que muitas vezes nós levamos não nos dá essa proteção superior. Né? O próprio Chico Xavier, até onde se tem notícia, não fazia evocação de ninguém. Né? Ele esperava, como ele dizia, que o telefone tocasse de lá para cá. E é interessante que o Kardec coloca aqui que muitas vezes, se nós não pensamos em alguém, alguém pensa em nós. Sim, por causa das afeições construídas, né? É isso aí. Fizemos amizades, boas amizades no mundo espiritual, como o próprio André Luiz. Fez grandes amizades no mundo espiritual. E quando é encarnado, se ele reencarnou, não sei, mas quando encarnar, ele possivelmente vai ver aqueles espíritos amigos e vai achar que não conhece nenhum deles, né? Pois é. Naquela atual existência. O véu do esquecimento, né? Para alguns mantém esse... Nós temos muitos amigos que nos acompanham, né? No plano espiritual, que acompanharam toda a preparação para a nossa nova encarnação e que estão nos apoiando, nos dando, né, sustentação, nos encontrando conosco aí durante o sonho. A gente olha para eles, não lembra bem quem eles são. Mas sabe que são amigos. São amigos, são conhecidos. E estão sempre nos orientando aí, nos dando conselhos, nos intuindo. E a gente tem que agradecer muito a Jesus por isso, por esses amigos. Com certeza. Sem eles, nós teríamos mais embaraço na nossa vida, por certo. Devemos agradecer esses amigos espirituais que se multiplicam em paciência para conosco. E aí tem uma observação aqui de Allan Kardec, que ele diz o seguinte: quando não dispomos de nenhum meio de controle para constatarmos a realidade das visões ou aparições, podemos sem dúvida lançá-las à custa da alucinação. Entretanto, quando são confirmadas pelos acontecimentos, ninguém tem o direito de atribuí-las à imaginação. Tais são, por exemplo, as aparições que temos em sonho ou em estado de vigília, de pessoas em quem absolutamente não pensávamos, produzidas no momento em que morrem, e que vêm, por meio de sinais diversos, revelar as circunstâncias totalmente inesperadas do seu falecimento. Isso é muito comum, né? Tem-se visto cavalos empinarem e empacarem diante de aparições que assustam seus condutores. Se a imaginação pode desempenhar algum papel entre os homens, certamente ela não representará coisa alguma para os animais, com certeza. Aliás, se as imagens que vemos em sonho não passassem de efeito das nossas preocupações de vigília, nada explicaria o fato tão frequente de jamais sonharmos com aquilo em que mais pensamos. É um raciocínio lógico, né? Se o sonho é absolutamente o resultado da vivência diária, por que a gente não sonha com aquilo que deseja, com aquilo que nós mais queremos, né? É interessante. Então, a explicação aí da ilusão, das imagens que construímos durante o dia, ela existe, mas não é absoluta. Não predomina, né? Não deve ser predomínio. Fala. Miranda vai. E aí, Miranda? Não. A nota deixa bem esclarecido. Vamos seguindo aqui então agora com a questão de número 16. Pergunta Allan Kardec: por que certas visões são mais frequentes quando estamos doentes?
Respondem os benfeitores: elas também ocorrem quando gozais de perfeita saúde. Na doença, porém, os laços materiais se afrouxam, e a fraqueza do corpo faculta ao espírito maior liberdade, permitindo-lhe entrar mais facilmente em comunicação com outros espíritos. É muito comum, e aí a gente tem que saber separar as coisas, né? Pessoas que estão internadas, estão muito frágeis, relatarem, às vezes, antes do desencarne, verem, né, pessoas conhecidas, né, parentes desencarnados. Eu vi o fulano, estava aqui conversando com... E muita gente toma isso a conta de alucinação. Mas pode ser real, não é isso, Maria de Fátima Miranda? De acordo com a resposta que os espíritos deram aqui. Às vezes você vai visitar alguém no hospital. Eu lembro, por exemplo, quando nós fomos visitar o Gerson. Tá lembrado? Sim. Quando nós fomos visitar, foi um domingo, na segunda-feira ele ia entrar para o centro cirúrgico. E aí, quando nós entramos no quarto, ele falou da família que tinha ido visitá-lo de manhã cedo. A esposa, a filha, o filho, né? Então, e ainda disse para ele assim: não prometemos a você que na sua hora estaríamos juntos? Quando ele falou isso, eu fiquei, então... E ele nunca mais saiu do hospital. Foi para o centro cirúrgico. Ficou, e ali foi no CTI até dezembro. Meses ali. Isso. Mas ele tinha relatado isso, né? Que ele tinha ido fazer um exame, acho que de ressonância, alguma coisa assim. E durante o exame ele percebeu, né, a presença desses familiares desencarnados que falaram: nós não dissemos que estaremos com você quando chegasse a hora. É verdade. E ele falou isso com uma tranquilidade. Tranquilamente, feliz da vida, dando notícia do povo. Estava muito tranquilo ele, muito tranquilo. Claro que depois foi todo um processo ali que não deve ter sido fácil para ele. Tanto, né? Que levou meses, né? Levou meses, mas tinha uma razão de ser. Com certeza. E aí, Paulo Renato? Ele fala da questão da doença, né? Sim. Do afrouxamento dos laços físicos. É natural que isso aconteça. Nós havíamos comentado a esse respeito agorinha, né? Sobre uma situação relatada no livro do André Luiz, de uma mãe que evocava o filho o tempo todo, né? E quando está naquele processo de adoecimento para a morte, ela consegue registrá-la com mais facilidade. Então, quer dizer, a doença em si, ela afrouxa, como ele diz aqui, os laços do espírito em relação ao corpo e projeta o espírito para o plano espiritual. Nesse sentido, nessa situação, ele pode perceber com maior ou menor clareza essa esfera espiritual onde ele vai se projetar assim que se efetivar o desencarne, né? Então, não é propriamente o espírito, como diz Allan Kardec, não é propriamente o espírito que deixa o corpo é que expulsa o espírito, né? Se o corpo pudesse ficar saudável o tempo todo, né, o espírito não teria condições de se liberar dele. Então, para que se evite uma permanência maior no corpo sem proveito, Deus deu ao corpo físico um limite de existência, né? Porque a maioria de nós se compraz com o mundo em que encontrou, com o mundo em que vive. Então, se fosse possível, e tem-se sempre essa busca da longevidade corporal, se fosse possível essa longevidade corporal, o espírito filho de Deus, com características de imortalidade, nunca aprenderia nada, porque estaria sempre se comprazendo, repetindo os mesmos erros. Se arrastando, né? Ia se arrastar mais ainda. Né? Muitos ficariam no usufruto das suas riquezas, né, em detrimento dos outros, da comunidade. Né? Isto é, cada um viveria a vida como bem entendesse, né? E não haveria um progresso real. Então Deus já colocou limite para a existência do corpo físico, de modo que à medida que nós avançamos em valores espirituais, naturalmente o corpo se tornará mais saudável, porque o espírito é mais saudável. E essa longevidade vai acontecer, viveremos mais, inclusive no corpo físico, porque teremos condições de dar bom proveito à existência física. No próprio mundo espiritual é mais ou menos assim, permanecemos lá em equilíbrio enquanto estamos sendo úteis. Na medida que a nossa permanência no mundo espiritual não é útil, não se torna útil,
os benfeitores nos encaminham para a reencarnação, para continuar na esfera física o nosso progresso, né? E aqueles que não desejam esse progresso vão se acompliciando lá no mal, ferindo-se uns aos outros. Se envolvendo mais ainda na dor, né? Vão se ferindo uns aos outros lá com as suas torpezas, né? Com as suas infelicidades. Bem, você que está chegando agora, o programa é o Luz na Penumbra. Estamos aqui estudando o livro dos Médiuns de Allan Kardec. Eu sou Eduardo Araújo, estou com Paulo Renato, Maria de Fátima Miranda, na técnica Weber. E estamos aí no capítulo 6, no item 100, no tópico Perguntas sobre as aparições. Agora vamos para a pergunta de número 17. As aparições espontâneas parecem mais frequentes em certas regiões. Será que alguns povos são mais bem dotados do que outros para receberem este tipo de manifestações? Responderam os espíritos. Já fizeste, porventura, um registro histórico de cada aparição? Assim como os ruídos e as demais manifestações, as aparições se produzem igualmente em todos os pontos da Terra, embora apresentem características distintas, de conformidade com os povos entre os quais se verificam. Em alguns, por exemplo, onde o uso da escrita está pouco espalhado, não há médiuns escreventes, enquanto eles são abundantes no seio de outros povos. Noutros, observam-se mais os ruídos e os movimentos de objetos do que as comunicações inteligentes, por serem estas menos apreciadas e procuradas. Então, até as manifestações dos espíritos dependem muito de com quem eles estão lidando, com a crença daquele povo. O objetivo. Eles tentam sempre buscar o objetivo de ajudar, né, de fazer aquele povo progredir. E aí cada um vai agir de determinada maneira. É a lição conforme o aluno, né? Quer dizer, os benfeitores espirituais situam as nossas encarnações em determinados espaços geográficos, em determinados países, e dentro deles estamos inseridos numa cultura, né, que é a cultura que nos é necessária ao progresso. Então, conforme essa cultura, conforme a nossa necessidade, ele vai direcionando as lições. Em alguns lugares, em algumas regiões, temos lá a questão da psicografia, como o Chico, né, Edivaldo e outros tantos. Em outros lugares tem as vidências, né, que são mais de relevo. Outros lugares é a cura, né? Tem muitos lugares que você vê uma abundância, né? uma existência maior de médios curadores. Né? Fenômeno de ectoplasmia, né? Mais abundante. Mais abundante. E outros lugares, essa questão aí das aparições. Em tais lugares tem muitos relatos. Não, eu vi, né, algumas coisas, tirando os exageros, sim, né, há fundamento naquilo tudo. O importante é considerar aqui que essas coisas não são alheias, não são estranhas aos diretores espirituais da Terra. Repito, elas são lições que cabem, que são necessárias àquele povo daquela região, daquele estado, daquele país. E na medida da necessidade de cada um de nós, a gente vai recebendo as lições conforme os lugares. Hoje estamos aqui reencarnados, recebemos as lições através da psicografia direta. Talvez em outra situação, em outra região, em outra encarnação, a gente receba essas lições por outras vias, né? Porque os mensageiros de Deus, de Jesus, estão em toda parte. E em toda parte eles vão sempre representar a vontade de Deus. Próprio nós tivemos na Terra o próprio Sai Baba, sim, né? Que representava a vontade de Deus através do que ele podia produzir e o povo necessitava compreender. Então é interessante isso, né? Que o Vibhuti, né, ele fazia aquilo tudo para atender. Eu estava lembrando do Centro Espírita Frei Luiz. Tem um perfil próprio para atender determinada situação também, não é? Frei Luiz. Isso. Não é questão de ser maior ou menor, sim. de ter esse ou aquele privilégio. Ou melhor. É importante saber o seguinte:
Eu lembro de um amigo que me passou as obras de Kardec, as obras do André Luiz, do Emmanuel, e estudava junto comigo. Como eu não frequentava a casa dele, nem ele frequentava a minha. O centro terminava aquela hora de reunião, fechava as portas e nos expulsava de lá, que às vezes ficava batendo papinho assim, não, olha, vamos fechar o portão. Sabe o que é que nós fazíamos? Eu, ele e João. Não sei se você conhece Cascadura, aquela rua Sidônio Paz. Tem a Silva Gomes, tem a Sidônio Paz e aquela praça de Cascadura, não é? Onde fica até a Polim, tem um negócio, uma clínica da Polícia Militar por ali. Olha, nós tínhamos a Silva Gomes aqui, aí aqui tinha ai meu Deus, falei agora Sidônio Paz, e aqui já era a Praça do Ônibus. Nós caminhávamos da rua Silva Gomes, quem conhece sabe o que eu estou falando, íamos por aqui até chegar aqui no ponto de ônibus. Às vezes a gente levava meia hora conversando. Incrível, porque conversando. É bom, né? Ele tinha dúvida, ele escrevia para o Raul Teixeira. Chegou a escrever lá para Mansão do Caminho. Tirando dúvidas sobre o perispírito, certas coisas do que ele não estava entendendo. Já era um senhor. E ele, dentre outras coisas, que eu lembro muito que Miranda, centro espírita é que nem na Terra. Tem hospital para vários tipos de situação. Você não vai ficar no Andaraí fazendo tratamento de queimados se você não está com a pele queimada. Mas tem hospital geral que recolhe tudo. Tem casos especializados que às vezes se faz necessário. Mas uma coisa é fato. Centro espírita não é para dar lucro. Centro espírita é para dar luz. Quando o centro espírita se preocupa com o lucro, se distancia de Jesus. Ele falava assim. Esse é sábio. Nós estamos chegando aí já pertinho do final, né, do programa. E os espíritos colocando aqui pra gente, né, que isso é muito importante, né, porque muita gente questiona por que os espíritos se apresentam de maneiras diferentes, até no livro dos espíritos, isso é comentado, né, por que eles falam a mesma coisa, às vezes eles vão falar diferente dependendo do lugar que eles estão falando. E os benfeitores dizem a Kardec que eles não querem chocar ninguém e que o objetivo é ajudar. Então eles vão falar de acordo com o entendimento daquele povo, né? Porque senão ele vai ser repelido. Se você tem que passar uma mensagem, você vai passar a mensagem de acordo com o entendimento da pessoa que vai te ouvir. Jesus dizia, muita coisa terei ainda para vos revelar, mas no momento não podeis suportar. Também falava por parábolas e foi questionado pelos próprios discípulos. Por que o senhor fala por parábola para eles e para a gente o senhor fala de uma forma diferente? E Jesus diz, porque eles ainda não estão preparados para entender determinadas coisas. Vocês já estão. Então, se Jesus tinha esse cuidado, por que os espíritos não vão ter, Paulo Renato? Justamente, essas lições do Cristo que a gente precisa guardar, para que elas nos sirvam de orientação. A questão está em nós nos empenharmos no estudo do Evangelho de Jesus. Às vezes a pessoa espírita, né, fala, mas já temos a doutrina espírita, o Evangelho, né, é coisa do passado, né, o Antigo Testamento é coisa do passado, mas nós vimos que são aspectos da lei de Deus que vão sendo revelados aos poucos. Uma coisa está interligada à outra. Nenhuma é superior à outra. Uma complementa a outra. Então, o Evangelho de Jesus, ele deve ser a base para os nossos raciocínios. Devemos tomá-lo para raciocinar com a lei antiga, sobre a lei antiga, e devemos tomá-lo para raciocinar sobre a doutrina espírita. Mas ele realmente é a base. Se nós nos perdermos da base, próprio Allan Kardec diz, a doutrina espírita seria qualquer coisa. Filosofia, ciência, e não teria tanto quanto temos tantas no mundo. E não teria a força moralizadora que tem. Então é preciso, de alguma forma, estarmos com os ensinos de Jesus na mente para podermos entender a vida e a nossa posição dentro dela. Porque se não fizermos isso... E é isso aí, chegamos ao final de mais um programa, desejando muita paz a todos, até semana que vem. Que Jesus nos conduza. Deus nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, irmãos, queridos, estamos aqui de novo para continuar o estudo da Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês que devemos ajudar, contribuir. Vamos lá. O Clube da Fraternidade? Clube da Fraternidade. Esqueceu o telefone, depois você fala. Ah, depois eu falo. Então, mas vamos lá. Já chegamos a um número expressivo de contribuintes. Não custa nada. Qualquer contribuição nós agradecemos e será bem-vinda. Vamos lá, Astênio, aonde paramos na caridade, né? Isso, nós estamos na Revista Espírita de agosto de 1858, estamos concluindo um estudo de uma mensagem do São Vicente de Paulo a respeito da caridade, né, em que Kardec pediu autorização ao São Vicente de Paulo para fazer uma série de perguntas a respeito da mensagem que ele havia acabado de dar lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, a última pergunta que nós vimos no programa anterior foi Kardec indagando o seguinte: que tipo de mérito concedeis àqueles a quem chamamos de benfeitores de ocasião, né, aqueles que fazem a caridade de vez em quando, né, em épocas especiais, esse tipo de coisa? Aí ele responde: só fazem o bem pela metade, seus benefícios não lhes aproveitam. Então, o benefício da caridade, que de fato nos é aproveitado espiritualmente, é aquele que nós fazemos no nosso dia a dia, principalmente aquela caridade tal como a entendia Jesus, né, de benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a caridade completa, né? Bom, e aí Kardec faz uma outra pergunta ao São Vicente de Paulo. Disse Jesus que vossa mão direita não saiba o que faz vossa mão esquerda. Tem algum mérito aqueles que dão por ostentação, né, que dão para aparecer, que divulgam, que botam na internet, né? Que dizem que estão fazendo. Isso, A gente verifica atualmente, né, nas redes sociais, existem pessoas que têm milhares de seguidores e o papel delas é distribuir dinheiro, mas distribuir dinheiro, assim, elas pegam pessoas necessitadas ou aparentemente necessitadas, né, fazem determinadas perguntas, às vezes até pede ajuda a essas pessoas para verificarem se elas têm um bom coração, mas depois essa pessoa dá uma certa importância, um certo valor, às vezes dá até uma casa, mas coloca isso na internet para que receba os likes, né? Então, exatamente. E aí a pergunta aqui disse Jesus que vossa mão direita não saiba o que faz a vossa mão esquerda. Isso foi Jesus que disse. Tem algum mérito aqueles que dão por ostentação? Resposta: apenas o mérito do orgulho, pelo que serão punidos, né? Então, quer dizer, não apenas não terão mérito, como a gente viu na mensagem anterior, não aproveita, mas ainda se é punido, né? Ainda é punido. Então, a ostentação não é levada em conta, claro, pelo Criador de maneira alguma. Então, se a gente quer aproveitar a existência na Terra, né, de modo que os nossos recursos se transformem em sustento, em alegria, em esperança para o nosso semelhante, procuremos fazer isso sem colocar na internet, né? Sem querer likes. Aliás, Jesus já dizia que aquele que já alcançou o seu galardão na terra, nada mais tem a receber no céu. Exatamente. Né? Então, se você já recebeu likes na terra, o que mais que você quer? Exatamente. Né? Já tem méritos aqui na terra, fica com a terra. Já recebeu os aplausos que você queria, né? É verdade. Aí Kardec faz uma outra pergunta ao São Vicente de Paulo. Em sua acepção mais abrangente,
A caridade cristã não compreende igualmente a doçura, a benevolência e a indulgência para com as fraquezas dos outros, né? Como nós lembramos no programa anterior, essa revista era de 1858. Então, essa questão já havia sido tratada por Kardec no Livro dos Espíritos, né? Daí ele está reforçando aqui o conceito de caridade. Nós falamos ainda há pouco, né, que quando Kardec indagou qual o verdadeiro conceito de caridade, né, o verdadeiro significado de caridade, tal como a entendia Jesus. E aí eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então Kardec está aqui desenvolvendo esse conceito, né? Ele fala, em sua acepção mais abrangente, a caridade cristã não compreende igualmente a doçura, a benevolência e a indulgência para com as fraquezas dos outros. Aí a resposta foi: imitai Jesus. Ele vos disse tudo isso, escutai-o mais que nunca. Né? Porque nós aprendemos muitas das vezes com Jesus, né, ele informando, dentre outras coisas, que há sempre, por exemplo, há sempre uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende, né, que não são os sãos que precisam de médicos. Os doentes, né? Né? Então, a gente vê uma preocupação de Jesus exatamente com os caídos da vida, né? Exatamente. E os caídos moralmente são muito mais necessitados. E a gente tende a se irritar com os caídos moralmente, né? Então a resposta dele foi que para imitarmos Jesus. Então Jesus é nosso modelo e guia e de fato deve ser imitado. Kardec apresenta ainda uma outra questão. A caridade é bem compreendida quando praticada exclusivamente entre pessoas que professam a mesma opinião ou pertencem ao mesmo partido, né? Ou pertencem a uma mesma igreja, né? Ao mesmo centro espírita, quer dizer, só se ajudando entre si, né? Lá no determinado templo qualquer, religioso ou exato. Não, em que só os irmãos, entre aspas, que se entreajudam, né? Dali para fora não sai mais nada, né? Aí ele fala assim, a caridade é bem compreendida quando praticada exclusivamente entre pessoas que professam a mesma opinião ou pertencem ao mesmo partido? Resposta, não. É sobretudo o espírito de seita e de partido que se deve abolir, porquanto todos os homens são irmãos. É sobre essa questão que concentramos os nossos esforços. Então, ele está reprovando essa prática da caridade que não sai de determinado círculo, né? Sim. A caridade ela deve ser ampla, né? Exatamente. Não pode ter limites. E aí Kardec faz uma última pergunta ao São Vicente de Paulo a respeito da comunicação dele sobre a caridade e disse o seguinte: suponhamos que alguém vê dois homens em perigo, mas não pode salvar senão um. Então a gente vê aqui que é um tipo de caridade também que se faz, a salvar alguém que está em perigo, né, e que não te exige moeda nenhuma no bolso, né? Aliás, sem moeda no bolso fica até mais fácil, que você fica mais leve. Você está mais leve, né? Então suponhamos que alguém vê dois homens em perigo, mas não pode salvar senão um. Qual dos dois deverá salvar, considerando-se que um deles é seu amigo e o outro é seu inimigo, né? Aí, obviamente, que se nós não víssemos a mensagem do São Vicente de Paulo, íamos achar que São Vicente de Paulo falou que teria mais valor se nós salvássemos o inimigo. Ora, mas também você abandonar o amigo numa hora de dificuldade, numa hora de aperto, que amigo você é, né? Amigo da onça. Quem tem, como se diz, né? Quem tem um amigo desse não precisa de inimigo, né? Aí a resposta do São Vicente de Paulo foi: deve salvar o amigo, pois este amigo poderia acusá-lo de não gostar dele. Quanto ao outro, Deus se encarregará. Então, bastante lógico, bastante razoável, né? Sem hipocrisia, não é isso? Se ele dissesse salvar o inimigo primeiro, deixar o amigo perecer, seria uma resposta hipócrita, né? Exatamente. E nós não iríamos encontrar no São Vicente de Paulo uma resposta hipócrita. A verdade é que nós temos opções, né? De um lado à direita e um lado à esquerda. Então, vamos fazer o nosso melhor. Se há mérito daquele que é amigo e que eu possa salvá-lo em detrimento ao inimigo, obviamente vamos salvar o amigo que tem sensibilidade. Sim, e aquele negócio, né? Se você está se afogando, então qualquer um serve. Sim.
Então, porque ele coloca assim, se você não salva o amigo, ele vai achar que você de fato não gostava dele, né? Exatamente. Então, na verdade, você tem mais compromisso com o amigo do que você tem compromisso com o inimigo. Agora, se você pode salvar os dois, você deve salvar os dois, né? Bom, e aí agora entramos num outro tema que a Mauri adora, que é espírito batedor, né, Mauri? Batedor. Adora a história de espírito batedor. Nossa, esse batedor faz barulho. Então aqui é o espírito batedor de Dibelsdorf. Quer dizer, quem sabe falar alemão aí pode corrigir, né? Mas é o que está escrito, né? Então, o espírito batedor de Dibelsdorf. Isso ocorreu na Baixa Saxônia, que seria a Alemanha, né? Isso ocorre em todo mundo, né? Ocorre Você vai vendo que Kardec vai falando. Hoje ainda. Na Escócia, na Bélgica, em todos os lugares, ele captou o que o repórter colocou num jornal, numa escrita, e coloca no livro, que é um fenômeno natural. Atualmente ainda, se você colocar no Google, por exemplo, casas mal assombradas, vão aparecer fatos do que estão acontecendo hoje. Sim. Né? Relatando detalhes aí E que ainda não compreendem, né? Exatamente. E aí continuam os padres tentando, né, exorcizar e tal, né? Uma complicação danada. Bom, mas aqui no Espírito Batedor de Dibelsdorf, Kardec traz um texto, um artigo do Dr. Kerner, traduzido do alemão pelo senhor Alfred Pirou. Piriaux está escrito, tá ok? Bom, então... Lembrando, me perdoe, lembrando que Allan Kardec sabia alemão. Sabia, mas nesse caso aqui específico a tradução não foi feita por ele, né? Foi feita pelo Alfred Pirou, né? O texto é do Dr. Kerner e a tradução do Alfred Pirou. Então, o que nós vamos ler agora não foi escrito por Allan Kardec, mas por esse Dr. Kerner, e Kardec publicou na Revista Espírita de agosto de 1858. Então consta no texto do Dr. Kerner o seguinte: pondo-se de lado o seu aspecto cômico, a história do espírito batedor de Dibelsdorf também encerra uma parte instrutiva, como ressalta das passagens de velhos documentos publicados em 1811 pelo pregador Capelle. Então a gente verifica que muito antes da doutrina espírita surgir, isso aqui foi em 1811, né, os espíritos batedores estavam fazendo as festas deles, né? Batendo. Então, e aqui esse aqui foi publicado em 1811. Agora, o fenômeno as batidas foi em 1761. Né? Ele diz assim, no dia 2 de dezembro de 1761, às 6 horas da tarde, uma espécie de martelamento que parecia vir do chão fez-se ouvir no quarto habitado por Antoine Quetelou, atribuindo o episódio ao seu criado, que queria divertir-se à custa da empregada. Então, o barulho era num quarto habitado por esse Antoine Quetelou. O Antônio Quetelou tinha um criado, né? Então ele estava achando que o criado estava fazendo esse barulho. Então você está atribuindo o episódio ao seu criado, que queria divertir-se à custa da empregada. Então, no quarto das fiandeiras, saiu para jogar um balde de água na cabeça do gozador, não encontrando, porém, ninguém do lado de fora. Então ele, dono da casa, achou que o empregado dele, né, o criado, até que estava fazendo aquele barulho para impressionar uma empregada. E ficou impressionado. Aí ele pegou um balde de água e foi lá para jogar na cabeça do empregado. E ele não encontrou ninguém fazendo aquele barulho, né? Exatamente. Bom, uma hora depois, o mesmo barulho recomeçou e ele imaginou que fosse causado por um rato. Assim, no dia seguinte, examinou as paredes, o teto e o assoalho, não encontrando o mais leve vestígio desse animal. À noite, porque o rato normalmente deixa alguns vestígios pelo caminho, né? À noite, o mesmo barulho. Considerou-se, então, a casa perigosa para servir de habitação, e as próprias criadas não mais quiseram permanecer no quarto durante o serão.
Logo após o ruído cessou para reproduzir-se 100 passos adiante na casa do senhor Louis Quetelu, irmão de Antoine, e com uma força inusitada, então mais forte ainda do que na casa do Antoine. Era num canto do quarto que se manifestava a coisa batedora. Uma coisa interessante, né? Primeiro, o fenômeno físico estava ocorrendo na casa do Antoine. A partir de um determinado momento, cessou na casa do Antoine e começou na casa do Louis, né? Irmão do Antoine, que ficava 100 metros depois. Como a gente estuda em doutrina espírita que esses fenômenos só podem ocorrer se existir nas imediações um médium de efeitos físicos, né, para poder oferecer os fluidos capazes de... do fenômeno, né? Capaz de permitir ao espírito que manipule as coisas, né? Exatamente. Então, aqui, ou havia alguém na casa do Antoine, né, com essa mediunidade, ou havia alguém na casa do Louis, né, como era próximo, né, seria possível, né, utilizar... Era quase parede com parede. E é interessante que, como quando o fenômeno, as batidas se transferiram para a casa do Louis, elas ficaram mais fortes, o que parece ser indício de que o médium estava na casa do Louis, né? Perfeito. Bom, aí era num canto do quarto que se manifestava a coisa batedora. Essa coisa batedora está entre aspas, porque provavelmente era assim que chamavam a coisa, né? Bom, aí prossegue dizendo o seguinte: por fim, o fenômeno se tornou suspeito aos camponeses, vindo o burgomestre era o prefeito, né, na época, né? Então, vindo o burgomestre a dar parte à justiça, que de início não quis ocupar-se de um caso que considerava ridículo, né? Então foram levar ao conhecimento do prefeito que havia um barulho toda noite lá na casa do Louis e ele não quis nem saber, né? Contudo, em face das insistentes pressões dos habitantes, alguém da justiça se dirigiu a Dibbelsdorf no dia 6 de janeiro de 1762. Então o fenômeno começou em 2 de dezembro de 1761, né? Uhum. Então... anos depois... Não, anos não, meses. Não, um mês, na verdade um mês. Não, estou dizendo aqui o comparecimento de alguém da justiça. O fenômeno começou no dia 2 de dezembro de 1761. No dia 6 de janeiro de 1762, que nem um mês. Exatamente. Nem um mês. Compareceu alguém da justiça lá na casa do Louis. Tá? Para investigar. Isso. Então, contudo, em face das insistentes pressões dos habitantes, alguém da justiça se dirigiu a Dibbelsdorf no dia 6 de janeiro de 1762 para examinar o fato com maior atenção. Demolidos as paredes e os tetos, estragaram a casa do homem todo, né? Demolidos as paredes e os tetos, nenhum resultado se obteve. A família Quetelu jurou não ter absolutamente nada a ver com aquela coisa estranha, né? Porque eram acusados, a gente vai ver maiores detalhes, né, para frente, eram acusados de estarem armando aquilo para chamar a atenção. Quem é que vai querer criar em casa, na sua própria casa, um motivo para ele tirar o sono, para ele tirar o sossego, né? Para ser ridicularizado, né? Isso. Até então, não se havia conversado ainda com o batedor, né, com o causador lá, a coisa batedora, né? Até então não se havia conversado ainda com o batedor. Armando-se de coragem, um indivíduo de Nagant pergunta: espírito batedor. Então a gente vê que está em 1762, a ideia de espíritos batedores já existia. Já existia. Né? Porque ele se dirige àquela fonte do incômodo chamando de espírito batedor. Né? Então, espírito batedor, estás aqui e um golpe se fez ouvir. Podes dizer como me chamo? Então aqui essa pessoa não perguntou como o espírito batedor se chamava, perguntou ao espírito batedor como ela própria se chamava, né? Então pode dizer como me chamo, entre diversos nomes designados. Então ele fez a pergunta e foi falando vários nomes, né, para ouvir o barulho quando fosse o nome dele. Perfeito. Real, né? Então, entre diversos nomes designados, o espírito bateu o nome do interlocutor. Aí fez outra pergunta: há quantos botões em minha roupa?
36 golpes foram dados. Os botões foram contados, havendo justamente 36. Havia uma causa inteligente, né? Havia uma causa inteligente, estava entendendo a pergunta. Perfeito. Né? Agora, achei interessante que a quantidade de botões na roupa do homem. É muito botão, né? O pessoal usava muito botão naquela época, né? Bom, a partir desse momento, a história do batedor espalhou-se nas redondezas, que agora chamou a atenção. Agora, né? Todo mundo ficou curioso. Agora não é mais um rato mesmo, porque o rato você não responderia a pergunta. Né? E muito botão para responder. Então, a partir desse momento, a história do espírito batedor espalhou-se nas redondezas, fazendo com que centenas de moradores de Brunswick se dirigissem à noite a Dibelsdorf. Quer dizer, o pessoal já estava indo de uma cidade para outra já, né? Assim como ingleses e uma porção de curiosos estrangeiros. O pessoal adorava esse negócio, não tinha nada para fazer, né? Exatamente. Então a multidão tornou-se tão numerosa que a milícia local não a podia controlar. Milícia naquela época a gente vê que era algo oficial, né? Exatamente. Eram os soldados, né? Não era o que é hoje. Então, a multidão tornou-se tão numerosa que a milícia local não a podia controlar. Os camponeses tiveram que reforçar a guarda da noite, não se permitindo entrar os visitantes, senão uns após outros. Então virou atração mesmo, né? É o circo. Atração turística. Mas essa era a finalidade, né? A gente viu em outras ocasiões que era para chamar a atenção mesmo. Exatamente. Né? E vocês devem saber que os fenômenos de Heilig foram todos para chamar a atenção. Sim. Foi quando o espiritismo começou a se desenvolver. Uhum. E você veja que hoje não precisamos mais de batedores, de espíritos que fazem fenômenos físicos. Está ultrapassado. Está ultrapassado. Uhum. Bom, e o nosso tempo está avançando, deixa eu avançar aqui um pouquinho mais. Avança também. Pegar aqui mais um parágrafo, né, que fala assim, essa influência, só lembrando que a gente está num texto do Dr. Kerner, né? Essa influência de pessoas pareceu excitar o espírito a manifestações mais extraordinárias ainda, evoluindo para determinadas formas de comunicação que atestavam a sua inteligência. Jamais se atrapalhou nas respostas. Desejava-se saber o nome e a cor dos cavalos estacionados defronte da casa, ele o indicava com precisão. Abria-se um livro de canto, colocava-se o dedo ao acaso sobre uma página e perguntava-se o número do trecho de música, desconhecido até mesmo do próprio interlocutor. Logo, uma série de golpes indicava perfeitamente o número designado. O espírito não fazia esperar sua resposta. É claro, porque o espírito lia pensamento, né? Pelo menos era um espírito aqui que, não obstante fosse batedor, se ele não esperava nem terminar a pergunta, porque ele lia pensamento, né? Exatamente. Então o espírito não fazia esperar sua resposta, que se seguia imediatamente após a pergunta. Também dizia quantas pessoas havia no quarto, quantas estavam do lado de fora, designando a cor dos cavalos, das roupas, a posição e a profissão das pessoas. Não era um autêntico adivinho, né? Exatamente. Mas que ele tinha fonte de informações, tinha. E olha que na época não existia nem internet, né? Não é isso? Mas a história do espírito batedor de Dibelsdorf, ela é um pouco longa e a gente não tem tempo para concluir hoje, né? É verdade, a gente meu prossegue. amigo. Quem quiser saber mais sobre esse espírito, é só... seja curioso com o pessoal da cidade. Tá? E terminamos mais uma vez a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando que vocês devem contribuir com o Clube da Fraternidade. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.